Então, gente, vamos voltar, né, para finalizar essa parte da aula de hoje. Após Fernando Collor de Mello, onde criou o plano Collor, que eu falei para vocês, nós vamos ter então Itamar Franco, né, que vai ser o vice dele, e ele assume, né, após a saída de Collor, depois de impeachment, quem vai assumir o lugar de Collor de Mello vai ser Itamar Franco. O que acontece? Primeiro, tem algumas coisas aí diferentes de Collor, né? Primeiro é que ele era muito mais velho do que Collor, então você vai ter aí um homem com a idade maior do que o presidente anterior. E além disso, nós vamos ter o seguinte: Itamar Franco ele vai assumir o Brasil em uma época que a inflação vai estar altíssima, em 40%, né? O Brasil vai estar com esse problema aí. O que mais? Além disso, o Brasil vai estar vulnerável às, às empresas estrangeiras, né? Na verdade é o FMI, né? A questão internacional. A gente vai estar vulnerável, devendo bastante por causa dos empréstimos, a dívida externa, que nós falamos lá sobre a dívida externa lá no governo de Sarney. Então nós ficamos sempre fazendo empréstimos, e com isso ficamos vulneráveis a esses empréstimos, porque tinha que pagar e não estavam sendo pagos como deveria, certo? Então ficamos vulneráveis, isso no governo também de Itamar Franco, a inflação 40%. O que é que Itamar Franco pensou? Ele pensou em quê? Ele fez o seguinte: para primeiro desviar a atenção desse problema seríssimo, então ele fez em 1993 isso, ele pensou em criar um plebiscito, né? Um plebiscito é quando isso se leva à população, para a população votar e decidir o que quer. O que, professora? As formas de governo, foi o que ele pensou. Vamos lá decidir agora. Se vocês querem monarquia, se vocês querem parlamentarismo, presidencialismo ou república. E graças a Deus que nesse plebiscito foi decidido o presidencialismo e o parlamentarismo. Imagine vocês se a gente voltasse para a monarquia, como é que seria, né? Bom, enfim, a partir daí ele vai ter uma outra ideia diferente dos outros governos, né? Inclusive de Collor. Ele trouxe, gente, fez o convite a vários homens, né, pessoas de grupos diferenciados. Aí ele formou seu governo assim. A partir daí ele vai ter em 93 também uma ideia que é chamada de plano real, né? Plano real, Itamar Franco faz isso. Então ele traz essas pessoas nesse plano real. Quem vai ser aquele que vai ter, que vai desenvolver o que Itamar Franco precisava para o governo dele, para o Brasil, que é o plano real, vai ser Fernando Henrique Cardoso, que será o próximo presidente. Nesse plano, chamado Plano Real, com Itamar Franco, desenvolvido e pensado com Fernando Henrique Cardoso, a inflação do Brasil ela cai para 4%, e isso vai ser muito bom, porque estava em 40%, então a inflação cai para 4%. A gente consegue se estabilizar, né, na questão da inflação, se estabiliza financeiramente. O Brasil começa então agora a tomar fôlego, a caminhar, a ter investimentos nas empresas, né, nacionais. E a partir daí, então, claro que as pessoas olharão para Itamar Franco e para esse ministro, né? Que quem foi que veio com que desenvolveu e veio com essa ideia de colocar para frente o plano real, né? Foi Fernando Henrique Cardoso, certo? Então, professora, rápido, no governo de Itamar Franco nós vamos ter essas diferenças, ele vai chamar pessoas de vários partidos, ele vai trazer esse plebiscito, né, que não vai ser legal, ainda bem que as pessoas optam, né, pelo presidencialismo e o parlamentarismo. E uma outra coisa que a gente vai combater, nós vamos conseguir através do plano real a paralisar a inflação, diminuir, né, paralisar não, diminuir para 4%. Então, o Brasil antes estava vulnerável ao FMI e esse Fundo Monetário Internacional, e a partir desse plano real a gente consegue se estabilizar. Então, se consegue estabilizar, desculpe, se consegue estabilizar, então a gente vai parar de estar fazendo pegando tanto empréstimos como estávamos fazendo. O que mais, professora? Bom, deixa eu lembrar vocês que estamos falando da nova república no Brasil. Nessa nova república nós vamos ter vários planos econômicos que venham mudar ou trazer uma estabilidade para o Brasil, né? Nós tivemos
o plano cruzado, que foi com Sarney, cruzado novo, tivemos o plano verão, tivemos o plano Collor e agora nós vamos ter o plano real, que é com Itamar Franco. E eu lembro que nessa época, gente, muita coisa melhorou de fato, né? Bastante. Inclusive para as classes baixas, né? Classe média alta e a classe média baixa, melhorou bastante. Inclusive, leite, né? Pão, que era o que a gente precisava, né? Leite, pão e outros produtos que eram de primeira necessidade, certo? Então, esse plano real deu certo e isso fez com que o governo Itamar Franco desse essa alavanca aí. E aí, claro, né? Nós falaremos na outra aula sobre o próximo presidente, que será Itamar Franco não, desculpe, será Fernando Henrique Cardoso, nós teremos depois Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, depois Dilma Rousseff, né? Nos veremos então na outra aula. Cheiro para vocês. Assistam o vídeo, assistam a aula. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp, viu? Tchau.